10 anos partiu para São Tomé. A sua vida não voltaria a ser a mesma. Nasceu nos Açores, um dia percebeu que queria viver pobre e trabalhar com os jovens. Há 20 anos percebeu que a sua vida passava por uma entrega mais radical aos outros. Viver vários anos com os índios da Amazónia mudou a sua forma de ver o mundo. Queria ser missionário, sentir o cheiro da terra africana, mas tornou-se um especialista em ciências bíblicas. Alguns amigos foram desistindo, mas Joaquim permanece no seminário. As suas dúvidas tornam-se certezas de que um dia será padre. São homens e mulheres iguais a tantos outros. Fizeram escolhas, talvez um pouco diferentes. Têm em comum uma vocação consagrada e um percurso de entrega aos outros. Uma ousadia que um dia decidiram levar por diante. Hoje chega ao fim a semana do consagrado. Uma oportunidade para que, ainda mais, se deixem fascinar por uma escolha que alguns agarraram para viver uma vida ainda com mais sentido. O Joaquim tinha 12 anos quando, na escola, lhe falaram numa vida em comum vivida por aqueles que se preparam para ser padres. Ele e um colega decidiram experimentar. Fizemos essa opção de entrar no seminário. Na altura era uma realidade nova, lembro que foi fascinante. Eu, pelo menos, fiquei com a impressão de que tinha recebido um dom e o meu medo era que chegasse lá e eles dissessem que tinha havido algum engano e que não era para mim, ou que os meus pais mostrassem alguma reticência em deixar-me ir para o seminário. Mas não, foi com grande alegria que entrei no seminário para o 7º ano. São Tomé não foi destino de férias. Foi ocasião para uma experiência missionária onde os testemunhos de vida tocaram fundo. Eliette Feliciano. Pelo testemunho, precisamente, que as irmãs lá deram e que eu pude presenciar durante alguns meses, e também pela situação real onde elas se inserem e que ajudam, numa situação de gente pobre, de gente simples, carenciada, e onde eu notei muito palpavelmente a presença de Deus também, que me interpelava a viver aquilo que as irmãs vivem, que é através de gestos concretos de misericórdia, de acolhimento, de serviço generoso e desinteressado, digamos assim. A Rita Cortês também fez a experiência da missão em África e do voluntariado. Depois, foi à procura do seu caminho. Para mim foi muito importante na decisão a espiritualidade inaciana, não é? Onde eu me identificava e percebia que era ali, era o fato que eu vestia e que me caía bem, não é? Que era ali que eu me encontrava na igreja, era a linguagem que eu percebia e que talvez eu pudesse, de alguma maneira, transmitir melhor aos outros, não é? Aí é que eu me encontrava. Isso era a minha única... Porque quando eu decidi entrar, eu não decidi entrar para as escravas. Eu tive um tempo de procura. Portanto, eu sabia que a minha opção de vida passava por ali, que me identificava com a espiritualidade inaciana, mas podiam ser outras, não é? E andei à procura. O meu sonho era partir, e eu tinha o sonho de consagrar a minha vida aos povos indígenas. Então lembro-me que nesse dia vivi com muita alegria a destinação que me tinham dado os meus superiores de ser ordenado, não de ficar em Portugal, de voltar para a América Latina e de continuar a trabalhar com as comunidades índias naquele tempo. Não? Esse era um sonho que eu tinha e que se concretizou logo, não? Através disso. Depois tinha realmente o sonho de dar a minha vida, de estar com os povos indígenas, de ser a pessoa simples e poder sempre, com a minha simplicidade, acompanhar as comunidades às quais iria ser enviado. As minhas expectativas, ao princípio, quando eu me ordenei, não eram bem estas. Era ser missionário, em princípio em Moçambique, porque eu tinha um tio que era missionário, foi missionário em Moçambique e na Guiné durante 30 e tantos anos, de um lado e do outro,
e, portanto, ele era o herói da minha vida, da minha infância, da minha juventude. Eu não vi outra coisa na minha família, portanto, em relação à minha própria vida, o futuro da minha vida, senão aquele tio como herói da minha vida. Gostava muito dele, era muito alegre, muito contente, vinha de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos das missões, eu falava com ele, conversávamos, e depois eu pensei na minha vida, como era normal. O meu pai queria que eu fosse médico e eu disse que queria ser como o tio. Pronto, e foi assim. As escolhas que cada um faz, a escolha que a vida faz de nós. Há quem esteja no início da caminhada, quando outros já conseguem olhar para trás, percebendo se conseguiram aquilo que um dia tinham sonhado. Aquele sabor, portanto, de viver realmente entre os mais pobres, entre os moçambicanos ou então na Guiné, esse sabor eu não tive. Eu queria ter esse sabor, portanto, cheirar aquela terra, viver naquela terra, andar com aquela terra, à maneira desse meu tio. A religiosa que eu hoje sou não tenho nada a ver, se calhar, com a religiosa que eu era quando fiz os meus votos perpétuos, quando tinha o sangue na guerra, quando sonhava, talvez tinha sonhos muito limitados, muito personalizados, mas sei que tinha 2, e justamente influenciada pela espiritualidade de Francisco e pela vida. Eu gostava de viver pobre e entregar-me aos jovens, ajudá-los a descobrir o caminho. Eu depois apaixonei-me pela Sagrada Escritura, apaixonei-me por Jerusalém, apaixonei-me por Israel e apaixonei-me por aquilo que fiz. Realmente fui um homem apaixonado, como professor Sagrada Escritura, percorri um bocado o mundo, coisa que eu nunca teria feito se não tivesse estudado o que estudei, e, portanto, enverdado pela Sagrada Escritura, pela Bíblia e pelo ecumenismo. Eu fui sempre um homem muito ecuménico, muito aberto e, portanto, muito dado a conversar com outras religiões, com outros homens e mulheres de outras religiões, e isso deu-me uma satisfação interior extraordinária e obrigou-me a estudar muito, a observar muito, a andar à volta deste mundo realmente diante das outras religiões, seja do budismo, hinduísmo no Oriente, seja depois cá no Ocidente, com os judeus e com os islâmicos. A imagem que crio de mim próprio é de um sacerdote próximo, que gostaria de ser, de um sacerdote que se faz compreender, que é capaz de chegar às pessoas. E o meu grande medo é essa incapacidade de um dia estar a falar para pessoas que não creem, que não acreditam neste projeto, para pessoas que não partilham desta minha opção de vida, que não partilham do projeto de Cristo que Cristo nos propõe. E esse também o meu grande medo. Por isso, como sacerdote, eu imagino-me alguém que procura chegar às pessoas. Franciscana hospitaleira. Concretamente, eu gostava de ser uma religiosa autêntica, isto é, de viver aquilo que professo e atualizar nos dias de hoje aquela misericórdia, aquele jeito de cuidar dos mais carenciados que tiveram os nossos fundadores, o Padre Raimundo dos Anjos Beirão e a Irmã Maria Clara do Menino Jesus, no século XIX. Claro que isto exige uma leitura aprofundada destes tempos, dos sinais de que Deus está a manifestar e também uma generosidade aberta a responder a tudo aquilo que nos for solicitado. E neste caso eu pretendo colaborar sempre da melhor forma àquilo que me for pedido. Transformados na alegria do Evangelho, o desafio atravessou esta semana com a Igreja a sublinhar a vida consagrada e a estimular nas comunidades a urgência de quem se continua a deixar fascinar pela originalidade do caminho. Um itinerário onde a beleza caminha por vezes de mãos dadas com as dificuldades. Eu acho que com 20 e poucos anos ninguém pensa em muitas dificuldades, não é? Há muito mais o entusiasmo e a paixão por uma decisão que se toma e quer dizer,
e pensa-se que as dificuldades, mas não é isso que toma o nosso coração, não é? Quando se decide, não se está a pensar muito nisso. Eu acho que isso me aconteceu. Com certeza. As dúvidas acontecem e eu estou convencida de que é positivo que elas aconteçam, dado que quando elas aparecem anunciam que as seguranças que temos não estão já a responder às novidades que nos estão a aparecer. Quando eu estava a ver a minha juventude em pleno, eu tive as minhas dúvidas. Eu tive uma espécie de namorado, uma espécie de rapariga com quem eu gostava muito da minha terra. Tive as minhas interrogações, o que é absolutamente normal. Agora, não me afetou de uma maneira assim, de uma maneira grave. Nunca tive problemas de graves em relação à minha vocação, em relação ao ser padre e ao ser franciscano. Nunca tive esses problemas, portanto resolvi-os calmamente, serenamente, em diálogo interior comigo próprio e com as pessoas que me rodeavam, e tudo correu bem nesse aspecto. Os seus rostos não nos devolvem cansaço, nem nos revelam desilusão. Contagiam-nos alegria, inspiram a autenticidade e demonstram homens e mulheres serenos e satisfeitos com a escolha que fizeram. Também carregam dúvidas, contrariedades, é certo, mas tudo se relativiza na grandeza de uma alegria maior. As Irmãs da Fraternidade são os nossos sirineus, os nossos suportes, os nossos pontos também de apoio, de referência, de ânimo. Também os amigos, porque a gente faz amigos na vida, os amigos, as pessoas que nos querem bem e que são capazes de nos dizer aquilo que pensam de nós, a própria verdade, para nos ajudarem também a ver-nos e olhar-nos, porque nem sempre vemos com tanta clareza, e até porque há uma parte de nós que nós não vemos e que os nossos mais próximos e os amigos veem. Eu nunca pensei ver escolas destruídas, nunca pensei ter companheiros raptados perto de mim, nunca pensei ter hospitais também destruídos, ver amigos meus e companheiros índios mortos e assassinados. Então isso custou muito ao início e depois durante todo o caminho. Não foi coisas que eu não contava ver. Claro que se eu me deixo enredar pela dúvida, fico fechada em mim mesma, deixo-me condicionar pelo medo, pelo receio de falhar, de não conseguir e provavelmente nem sequer me lanço a fazer nada. Mas se me agarrar às certezas que existem, que para mim uma delas é que Deus está vivo e que continua a interpelar todas as pessoas que se deixam apoiar nele, continua a realizar maravilhas na vida das pessoas. E, portanto, apoiando-nos nessas certezas da nossa vida, aí sim podemos avançar e dar resposta à novidade que vai aparecendo. Uma das coisas que me assusta no futuro enquanto religioso ou sacerdote é que esteja a pregar para pessoas que não creem, que não acreditam neste projeto e que aconteça um bocadinho como aquela imagem que Joseph Ratzinger usa na introdução ao cristianismo do palhaço Kierkegaard, em que esteja a falar para pessoas que não acreditam. A história conta mais ou menos que um palhaço, ao ver que a cidade se incendiou, entra em palco e começa a avisar a todos que a cidade está em chamas. Só que face à forma como ele está vestido, à forma como ele se apresenta, as pessoas pensam que ele está a brincar e desatam às gargalhadas. E às vezes é essa imagem que eu tenho medo de poder cair, de alguém que está descredibilizado perante a sociedade, de alguém que transparece a imagem de uns vestimentos, de uma roupagem antiga, que já não diz nada a este mundo e que não tem pessoas que partilham desse projeto e não consegue convencer, apesar do seu inúmero esforço, de que este projeto de seguir a Cristo é válido. Jesus prometeu uma vida feliz, não prometeu uma vida fácil, não é? E as dificuldades existem e existirão, não é? Mas integradas naquilo que é a vida normal do dia-a-dia, da vida comunitária, da vida da própria missão, mas não, também da mesma maneira que não tinha expectativas em relação ao que poderia ser a minha vida, porque a vida vai acontecendo, sempre criando, se calhar mais uma abertura de coração para estar disponível para aquilo que pudesse acontecer. Também não tinha grande expectativa em relação aos problemas ou às dificuldades.
mas sim a certeza, se era este o caminho, que eu encontraria força e estímulo e graça para continuar, não é? As dificuldades e as dúvidas, quando superadas, tornam-se força e capacidade para ir mais longe, com mais determinação e percebendo o caminho com outra clareza. Numa vida de consagração, o caminho é sempre novo, sempre diferente, e cada um abraça o seu próprio itinerário. Encontrei um povo brasileiro, ou um povo índio, ou povos índios, porque eram vários, a lutar pela sua terra, a lutar pela sua dignidade, pelos seus direitos, e encontrei uma igreja muito comprometida com essa luta, que para mim foi uma alegria muito grande. Sofrida no início, porque as perseguições eram muitas, mas uma alegria grande de ver bispos, sacerdotes, missionários, leigos comprometidos com a causa índia, e para mim foi uma grande alegria. Aprendi muito nesses primeiros anos da minha missão, aprendi talvez a sair da igreja e ir para a sacristia, ou a sair da sacristia e ir para as comunidades, a lutar com elas, a estar com elas, a acompanhá-las no seu sofrimento. Posso dizer que me aquece mais o coração a presença de Deus, que sinto em mim e que sinto também nesses irmãos, e muitas vezes posso dizer que não vou em nome pessoal, sinto mesmo que é Deus que me aproxima dessas pessoas e que Ele próprio também se manifesta através delas. Isso para mim é que é um grande encontro, digamos assim. Tive que me converter muito, não? Lembrei-me que nos primeiros dias, quando cheguei a Boa Vista, que era a capital do estado de Roraima, e via tantas notícias contra o bispo, contra os missionários, eu me perguntei o que é que eu estou a fazer aqui. Eu não vim aqui para ser perseguido, dizia, eu ainda não fiz nada e já continuam, falam de nós, não, dos missionários e da igreja. Então, a primeira conversão foi esta, não? Ver que eu tinha que estar com povos, com as comunidades nas suas situações e que não era tanto aquilo que eu desejava, não? Talvez ser o centro das atenções, ter uma vida tranquila, calma, e que o meu sacerdócio implicava também sofrimento, implicava solidariedade, e implicava também o acompanhamento às pessoas e às comunidades no seu momento histórico que estavam a viver. Eu acho que sou a mesma pessoa. Agora, também não sou a mesma pessoa, mas não sou a mesma religiosa, porque a religiosa é uma vocação sempre inacabada, porque Deus está sempre a trabalhar com a pessoa que chama e até por uma questão de desenvolvimento pessoal, nós sabemos pela psicologia e pela experiência, que estamos num devir constante e num processo de desenvolvimento. E, portanto, também a nível da vida religiosa, sinto-me bem diferente daquela irmã jovem que pensava que isto era tudo muito fácil e que as mudanças deviam ser muito rápidas e que a congregação devia avançar mais, quer dizer, todos estes anelos e anseios que nós temos e que depois, com a idade que tenho, com a experiência de vida que já fiz, sinto que já sou uma religiosa diferente, mas sempre a caminho. E o que mais me impulsiona a este caminho é justamente também ter a graça de estar a trabalhar com as irmãs mais jovens. A realização pessoal não é por aqui a prioridade. Ela entende-se na dádiva ao outro, no cumprimento daquilo que é importante para a congregação ou instituto religioso. O voto da obediência é talvez um dos maiores desafios que se colocam aos consagrados. Traz-me às vezes certa frustração, não? Sinceramente, acho que poderia ter estado mais tempo junto dos povos indígenas, deu-me muita pena e chorei muito também o facto de ter ficado aqui em Portugal. Eu queria estar noutros lados, depois queria estar na América Latina, onde aprendi muito a ser missionário. E nos primeiros momentos foram difíceis. Dificuldades que a gente vai depois descobrindo que não são dificuldades, são possibilidades, são oportunidades para nós termos um novo olhar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa entrega, sobre a nossa vocação e, sobretudo, também para podermos testemunhar aos outros em coisas concretas como isto é uma aventura diante do desconhecido. Depois aprendi que o dia a dia dá-te sempre a oportunidade de novos encontros que te vão fortalecendo e eu depois só tenho que agradecer. Hoje estou muito contente de estar em Portugal, gostaria de estar na Amazónia,
ou no México, em outras partes do mundo, mas dei-me conta também que aqui há missão, que aqui há a possibilidade de experimentar Deus e de vivê-lo e viver Deus. Há quem esteja no caminho, quem já tenha percorrido boa parte do itinerário e quem só agora se atreva a espreitar o tamanho do desafio. Eu prevejo o futuro não tanto com receios, mas mais com desafios. Estou convencida de que nós cristãos, a Igreja, nós também, vida consagrada, mas sobretudo as famílias, têm um grande desafio de anunciar o Evangelho com audácia. Concretamente, como dizia, num ambiente familiar onde se possa criar uma educação baseada nos valores do Evangelho, no diálogo, na verdade, na estima, na empatia, no perdão, de modo a construir uma harmonia e uma paz que dessa família possa transbordar depois para o mundo e para a sociedade em muitas outras instâncias. Isto também é um desafio para nós, consagrados, que na nossa vida, no nosso compromisso de vida com Deus e com os irmãos, sejamos autênticos transmissores da fé que nós também recebemos. A ordenação sacerdotal é algo que nos faz pensar, pelo menos a mim, não só por aquilo que representa, mas sobretudo por todos aqueles que passaram no meu percurso e que contribuíram para esse dia que pode vir a chegar, que chegará. E eu muitas vezes não só me imagino como padre, mas sobretudo a agradecer, ou a quem é que agradecerei, porque foram tantas as pessoas que passaram no meu caminho que eu me ponho a pensar sobre isso. Como é que será esse dia? O que é que eu serei a partir dali? O que é que isso significará? Qual será a mudança operada? Não tenham medo, porque Deus nunca nos abandona, que Deus estará sempre conosco e que vale a pena dar a vida pelos outros. Vale a pena partir, abrir o seu coração, abrir as portas da sua casa, para que Deus possa ser vivido e experimentado no encontro com os outros e principalmente com os mais pobres. Que sejam pessoas que procurem de coração sincero, que sejam ousadas também na procura e no discernimento, porque hoje é difícil fazer um discernimento muito claro. Há muita confusão, o mundo não oferece seguranças, o mundo também não oferece grande aconchego e a vida religiosa não se pode transformar num ninho de segurança ou de aconchego, por isso é que quem entra, eu costumo dizer, sejam muito sinceras, muito verdadeiras, sobretudo aquilo que são diante de Deus e diante de vós próprios, também sido em relação aos outros. Fazei um caminho de verdade. A verdade é fundamental, é um critério de discernimento fundamental. O que eu acho importante é olhar o mundo, não é? O mundo chama, o mundo continua a pedir. Isto que não há vocações, eu acho que Deus continua a chamar. Eu acho que Deus continua a chamar. Será é que se está tão atento a isso? Será que não há outras coisas a distraírem-nos? Não é? O mundo continua a precisar, não é? Continua a precisar de gente que se entregue, gente que dê a sua vida. Rostos de quem acredita e que projetam a sua fé, o seu entusiasmo no próximo, com quem partilham o cotidiano. Na certeza das convicções, na fragilidade da sua condição humana, são consagrados. São homens e mulheres transformados na alegria do Evangelho. Grande